Consideradas as relações coesivas do segundo período do texto, entende-se que em e ajudaram a humanidade, a forma verbal ajudaram concorda com o termo teorias, que é núcleo do sujeito dessa oração. Tudo bem? Ai, professora, eu já fiquei, foi tonto, não entendi nenhum comando. Alguém me fala, por favor, alguém aqui de vez em quando fica com essa sensação de que, professora, eu não entendi nenhum comando, professora, dá para traduzir sem nem o que ele quer. Alguém fica com essa sensação? Não, né? Claro que não, nunca na vida. Vou ler de novo, organizando o comando e voltando para o texto, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só ler aqui. Vou ter que adquirir o curso assim que eu conseguir trabalho, professora. Vou participar de um processo seletivo na próxima semana. Já vai conseguir, vai ser muito bem-vinda, viu? Se Deus quiser, esse processo seletivo vai dar certo. Então, vamos. Ó, consideradas as relações... Gente, o que é que eu fiz? Oncotô bem aqui. Pronto. Oncotô, proncovô, não é, meu povo? Então, ó, sujeito elíptico, então, joia. Eu perguntei, se alguém fica tonto com comando, aí fala, professora, eu não entendi. Não, dá para traduzir? Dá para traduzir esse comando? Eu perguntei se alguém, eu sempre, professora, só a vida toda. Hoje de manhã, no curso presencial, o aluno falou, professora, eu leio e não entendo o que ele quer, não. É só a senhora ler que eu entendo. Eu falei, então pronto, vou virar leitora, vou lá para a sala, na hora da prova, vou ler o comando, aí você já resolve logo o problema. Então, olha só, vou ler de novo. Consideradas as relações coesivas do segundo período do texto, entende-se que e ajudaram a humanidade, a forma verbal ajudaram concorda com o termo teorias. Essa é a primeira premissa, tudo bem? Que a gente vai avaliar. Que é o núcleo do sujeito dessa oração. Vamos ler. Ao longo do século XX, as teorias da administração levaram as organizações a alcançar novos patamares de eficiência e eficácia e ajudaram a humanidade a realizar feitos incríveis. Vamos então marcar os verbos, seguir aquele nosso roteiro, né? Qual é o roteiro? Eu vou marcar o verbo, mas eu vou me concentrar no verbo que ele pediu, que é o ajudaram. Tudo bem? Vocês estão vendo que se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. A segunda oração, ela vai ser iniciada exatamente a partir desse e. E ajudaram a humanidade a realizar feitos incríveis. Isso aqui tudo é a primeira oração, tudo bem? Então vamos lá. Da primeira oração, quem é que levou as organizações a alcançar alguma coisa? Diga para mim, pessoal, conseguem me falar? Não poderia, eu sei que você não pensaria nisso, mas vocês concordam que não pode ser ao longo do século XX, porque isso indica tempo, tudo bem? Isso tem vírgula, nunca seria o sujeito. Pronto. O núcleo do sujeito pode ser a administração? Pode não, porque tem preposição. Então, o núcleo do sujeito que nos resta é o quê? Teorias, tudo bem? E não pode ser patamares, porque ele está falando que levaram as organizações a alcançar patamares. Patamares seria o complemento do verbo alcançar, que seria o verbo transitivo direto com o complemento, que foi o que a gente treinou na aula passada, tudo bem? Então, é teorias. Vocês concordam que teorias é um sujeito simples e expresso do verbo levar? Por que é simples e expresso? Porque ele está escrito dentro dessa oração, tudo bem? Agora a minha pergunta é, ele está dizendo que as teorias levaram as organizações a alcançar e ajudaram a humanidade a realizar feitos incríveis. Quem é que ajudou a humanidade a realizar feitos incríveis? Diga para mim, meu povo, por favor. Quem ajudou foram quem? Diga para mim. As teorias, perfeito?
Então, olha só, primeira parte do comando. Gente, no método, a gente treina muito, olha para cá, olha para cá. No método, a gente treina muito. A teoria, eu coloco tudo separadinho, e a gente treina muito comando de questão. Porque às vezes você domina a teoria, mas perde a questão por causa do comando. Então é muito importante que a gente leia por partes, organizando o pensamento. Tudo bem? Então volta para cá, vamos de novo para o comando. Quando ele fala que entende-se que em ajudaram, a forma verbal ajudaram concorda com teorias. Essa primeira parte do item, quando a gente para bem aqui, essa premissa, é uma premissa verdadeira ou falsa? É verdadeira. Ajudaram está no plural por causa de teorias. Quando ele fala que concorda, é verdade. Depois, ele disse que teorias é o núcleo do sujeito do verbo ajudar. Olha para cá. Gente, preste muita atenção ao que eu falarei. Eu sei que vocês já entenderam, que já responderam aí certo pelo meio do caminho, mas vocês viram que tem um verbo e outro verbo, ponto final. Cada verbo marca uma oração, tudo bem? Vocês estão vendo que para o primeiro verbo a gente tem um sujeito simples e expresso, que é teorias. Então eu vou avaliar cada verbo porque eu preciso analisar os elementos daquela oração, tudo bem? Então eu preciso analisar os elementos daquela oração. Ele não escolheu o primeiro verbo, ele escolheu o segundo verbo. E dentro dessa segunda oração, vocês viram que existiu um vazio? Aqui a gente tem, ó, e ajudaram. Peraí, quem foi que ajudou? Vamos colocar aqui de outra cor. Quem foi que ajudou? Não está escrito. Não está escrito. Não era para apagar isso aqui, não. Isso aqui é para ficar desse jeito mesmo. Então, não está escrito dentro dessa oração, mas a gente consegue saber quem é que ajudaram, concorda? Quem foi que ajudou? As teorias. Então, veja que para o verbo que ele escolheu, eu digo de novo, nós temos um vazio. Quando tem um vazio, a gente retoma o conceito que eu havia colocado anteriormente. Qual é o conceito? É um sujeito, vamos colocar aqui, oculto, oculto porque não apareceu. É um sujeito elíptico, elíptico porque é uma elipse, tudo bem? É um vazio. Pode ser chamado de desinencial. Por que desinencial? Olha para mim. Desinencial porque a desinência do verbo singular ou plural, a forma do verbo, a desinência do verbo, me faz encontrar o sujeito no contexto, tudo bem? E aí os examinadores colocam com várias nomenclaturas. Oculto, elíptico, desinencial, contextual, referencial. A ideia é, o sujeito não está escrito para aquele verbo que ele escolheu, mas eu consigo encontrá-lo no contexto, tudo bem? Então ele não está escrito ali, mas eu consigo encontrar no contexto, perfeito? Então veja que aqui para o verbo que ele escolheu existe o vazio e esse vazio recupera o sujeito da primeira. Então eu não posso falar, olha qual foi o comando. Ele falou que teorias é o núcleo do sujeito de ajudaram. Não é. Esse sujeito é um sujeito oculto, elíptico, desinencial. A palavra que está lá fora, que é teorias, é apenas o nosso o quê? Diga para mim, pessoal, referente. Tudo bem? Por isso que ele fala consideradas as relações coesivas. Quem está lá fora é apenas, olha que bacana, quem está lá fora é apenas o referente do sujeito oculto, beleza? Eu não posso falar, olha para mim, quando ele fala que aquela palavra é o núcleo do sujeito daquele verbo, esse sujeito, o sujeito, o objeto, todo mundo tem de morar dentro do mesmo sintagma, dentro da mesma oração, dentro da mesma casinha.
Vocês estão vendo que aqui eu tenho duas casinhas? Existe teorias morando na primeira casinha, mas na segunda casinha a palavra teorias não tá, ficou um vazio. Este vazio é que retoma o que foi dito. Então eu não posso falar que quem está morando na outra casa é o núcleo do sujeito da outra casa. Estão acompanhando o meu pensamento? É o implícito no texto, exatamente isso, Letícia, é exatamente isso, é o implícito. Então, quando ele fala que esse verbo está no plural por causa de teorias, isso é verdade, porque ele é o referente do sujeito elíptico. Eu só não posso falar que aquela palavra que está lá fora é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito tem de morar dentro da mesma casinha. Acompanharam essa analogia da casinha? Está em outra casa, então não é o núcleo do sujeito desse termo. Acabou, ponto final. Perfeito? Então, essa questão foi verdadeira ou falsa? Eu, pessoal, fiz adaptações da banca Rise, beleza? Adaptações da banca Rise. Então, esse item é verdadeiro ou falso? É falso, beleza? Então, esse E é uma conjunção aditiva, tá me dizendo que essas teorias fizeram o quê? Elas levaram e essas teorias o quê, pessoal? Ajudaram, tudo bem? Mas não está escrito na segunda, então o sujeito é elíptico e eu não posso falar que aquela palavra é o núcleo. A palavra teorias, e eu vou até escrever aqui, é apenas o referente do sujeito elíptico. É pela coesão do sujeito oculto. Exatamente isso aí, tudo bem? É o melhor do mundo.